Presidente, ontem o Senado Federal se reuniu em sessão especial para celebrar os 200 anos dessa casa revisora. Era para ser um bom e belo dia para nascer e renascer para aqueles que ainda, iniciantes, que pudessem abrir os olhos para o mundo que se avizinha, para aqueles que, ao enxergarem mais apuradamente as complexidades horas postas, que pudessem cuidar com justiça daquilo que está sendo forçosamente colocado nesse difícil momento que estamos vivendo no resto do mundo e principalmente aqui no Brasil. Infelizmente, ontem não foi dada à oposição a possibilidade de fala e a oportunidade de se manifestar com liberdade e apreço à nossa democracia. Com isso, sinto dizer, a celebração ficou manchada e expôs ao Brasil a chaga de nosso parlamento, que se já não faz valer a sua prerrogativa de legislar, também não tem agora a de falar e de se manifestar. A festa da democracia mostrou-se frágil, perdeu o seu brilho. Senhoras e senhores, ao celebrarmos os 200 anos de nossa Casa Alta, o Senado Federal da República, seus senadores e servidores devem, acima de tudo, olhar para o passado e aprender com aqueles que, com erros e acertos, fizeram a evolução e o desenvolvimento do nosso país. Aqueles que ouviram, viram e representaram os cidadãos e cidadãs, suas dificuldades e apelos em cada canto desse nosso grande e rico Brasil. Não sou saudosista, mesmo porque não vivi no tempo e ao tempo para relembrar momentos importantes do nosso Brasil. Mas conheço a história, fui atrás dela para saber de que antes e de todas as transformações ocorridas em nosso país monárquico e republicano, mas posso dizer um pouco do que vivi, do que aprendi. Era ainda pré-adolescente no início da década de 70, quando aqui cheguei de mudança para a nova capital. Foi um período em que estudava, trabalhava, ajudava no sustento da família e ainda servi o exército, mas tive depois grandes mestres e procurei a história daqueles que fizeram muito desde a monarquia à república para aprender, seguir em frente e evoluir e fazer o melhor. O conhecimento do passado traz não só a evolução, mas, sobretudo, corrige erros e desvios futuros. Por isso, a história é tão importante e não pode ser desvirtuada como tem sido quando é contada diferentemente daquilo que de fato ocorreu. Foi por isso, e principalmente pela educação, que entrei para a política e tenho a honra de ser senador. Foi para fazer o melhor, não para ter carreira. Minha profissão de contador, auditor e professor já me garantia uma vida e um sustento para minha família, como até hoje, graças a Deus, o faz. Eu sempre disse e repito que hoje aqui sirvo e represento o Distrito Federal, seus cidadãos, cidadãs. É isso que faço todos os dias, servir a população. Senhoras e senhores, não é profissão ou interesse, é missão, amor e dedicação. Entretanto, meus amigos e minhas amigas, para fazer melhor, é preciso que analisemos a história e façamos jus àqueles que trabalharam por um país continental próspero e justo. Para fazer melhor, é preciso que esse nosso trabalho aqui, como representante do nosso Estado, das nossas cidades, seja um trabalho por um país que pense nas gerações futuras. Elas não viverão de auxílios, elas não viverão de mentiras, elas viverão do reconhecimento e do trabalho. Elas viverão da educação e das oportunidades que hoje a oferecemos.
Para falar hoje sobre os 2 séculos de existência de nossa Casa Revisora de Leis, fui atrás daqueles que muito fizeram e lutaram pelo nosso Brasil, para mantê-lo livre e pacífico, para desenvolvê-lo com justiça e liberdade, sem as arbitrariedades que, infelizmente, hoje estão ocorrendo em nosso país. Vivemos hoje uma desarmonia entre os poderes, que não é inédita, já vivemos isso, mas hoje é muito mais grave. Vivemos um momento em que a narrativa se sobrepõe à justiça e faz valer para investigar e julgar. Temos hoje uma justiça em que o juiz é vítima, acusa e julga. Há algo estranho acontecendo em nosso país, de todos os brasileiros. Ao nosso Congresso cabe legislar e ao nosso Senado, sobretudo, revisar e aprovar as leis com vista ao melhor para o Brasil. À Justiça não cabe legislar, apenas julgar na forma da lei. Ao nosso Senado Federal de hoje, que acorde e faça jus ao Senado Federal de ontem. Basta apenas os nossos representantes façam uma viagem ao início dessa jornada de 200 anos. Há muito que conhecer, há muito que aprender. Senhoras e senhores, nada como o amor, a inteligência e a visão de futuro daqueles que por nós se sacrificou. Nesse momento da Páscoa e da ressurreição, nada como ele para nos lembrar por que estamos aqui. No início desse meu pronunciamento, falei sobre nascer e renascer. Portanto, para finalizar, eu peço-lhe atenção às palavras escritas em nossa oração de Páscoa, que traz esperança em um novo recomeçar, que diz: neste momento tão especial de reflexão, que possamos lembrar daqueles que estão aflitos e sem esperanças. Possamos fazer uma prece por aqueles que já não o fazem mais, porque perderam a fé em um novo recomeçar, pois esqueceram que a vida é um eterno ressuscitar, é um eterno ressurgir. Ao nosso Senado Federal de hoje, que faça jus ao Senado Federal de ontem e ressurja para os próximos 200 anos. É isso, senhor presidente. É lamentável realmente o que aconteceu aqui ontem, não deixando que a oposição se pronunciasse numa sessão tão especial como essa de 200 anos. Então, quero aqui deixar registrado a minha indignação com relação a essa falta de democracia que ocorreu aqui no dia de ontem. Não deixaram a oposição se manifestar num momento tão importante. Muito obrigado, presidente.